Sejam bem-vindos à aula de arte da professora Dini. E tô aqui com vocês, junto com Midian. Oi, Midian! Pra gente tornar essa aula bem acessível a todos, ok? Espero que vocês gostem, porque hoje, dentro das artes visuais, a gente vai trabalhar retrato e autorretrato. Nossa, é uma selfie. É um autorretrato. É ou não é? Vamos discutir isso. E para falar melhor com a gente, para ser aquele bate-papo bem massa mesmo, bem instrutivo, eu trouxe a minha parceira, né? Aquela criatura maravilhosa que colore os nossos dias, que vai falar sobre retrato e autorretrato com muita propriedade, porque é a área dela. Vilma Campos! Oi, gente. Vamos lá, né? Estou empolgadíssima com essa aula. Oba! Não, gente, vai ser top nível ninja. Mas primeiro, a gente vai começar com uma atividade que nós fizemos. Pois é, eu fiz um retrato da Vilma e ela fez o meu. Como será que nós ficamos, hein? Usamos o Canva, né? Ou seja, foi um retrato virtual, né? Digital. E usamos a foto já, que a gente tirou uma da outra. Vamos ver como é que ficou? Vamos fazer uma leitura de imagem? Olha o meu retrato. Uma diva! Pegou a minha essência. Amei! Gente, olha, a gente pode usar tanta coisa. Porque a ferramenta, tanto do PowerPoint quanto do Canva, ela dá possibilidade, mas o Canva, ele tem altas possibilidades, assim, visuais, de figuras, de vídeos, de GIFs, que são uma delícia. Agora vamos ver o meu. Ai, meu Deus. Eu adorei. Também tem tudo a ver comigo, né? As imagens, né? O viajar. Isso, viagens, ser uma pessoa solar, uma pessoa que... Flores, né? Aquela música, eu vejo flores em você, é isso aí. Obrigada, Gini. Achei bem poético. Gostei muito. Tá vendo como a gente pode, né? Uma das atividades que a gente pode fazer. Agora, só vou ser bem clara. Retrato, autorretrato, a gente usa para coisas boas, para o bem. Fazer bullying, não. Bullying hoje, minha gente, é crime, tá? Então, você usar a imagem de alguém sem autorização de alguém, tá? E colocar coisas que depreciem esse ser humano, esta pessoa, é errado e você pode até sofrer processos. Pois é, né, Gini? Isso está tão comum, principalmente na política, né? De fake news, Isso. usando a imagem um do outro. Isso está errado, minha gente. Não vamos fazer isso. Pois é, eu acho que isso não é o Brasil que eu, enquanto educadora, quero construir de pessoas que se sintam à vontade de fazer mal ao outro, né? Através de sua imagem. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho do ensine. Veja, as atividades que a gente está propondo, né, Vilma? A gente está pedindo a vocês para fazer, registrar em vídeo e enviar. Aponta para esse QR Code aqui, gente. E vocês vão entrar na página do Ensine, ok? E o Ensine, lá vai estar todas as informações de quando vai abrir as inscrições. Então, quem gosta de fazer animação com stop motion, quem tem seus projetos de vídeo, não é? Os projetos de vídeo falando sobre problemas sociais, falando sobre questões da adolescência. E as atividades da gente aqui também, que vocês vão ter até ideia. É essa atividade que a gente fez,
pode ser com coisa movimentada. Não é tantas possibilidades com a fotografia, né, gente? Exato, Para participar, minha Vilma. gente. O Momento Lumière. O Momento Né? Lumière é um É minutinho, só né? Pega um minuto de uma imagem, né, parada, né, com a câmera parada, né, bota aí em cima de alguma coisa se não tiver um pedestal e filma uma coisa interessante, tá, minha gente? Não pode ser nada, porque aí fica chato, né? Fica monótono. Mas se você tem um bichinho, por exemplo, né, Gini? Um animalzinho de Isso! estimação, eles fazem muitas trelas, dá para fazer coisas incríveis, né? no Pois Momento é, Lumière. inclusive usando aquela ferramenta, daquele aplicativo que vocês têm, né? Do com T, que eu não posso dizer o nome, que dá assim, o pet vai e volta, né? Como é que é o nome daquilo? Não, mas pro Lumière não pode mexer. Não pode mexer? Não, no Lumière não. Tem que ser só aquele Lumière momento. é 1 minuto com a câmera fixa e não pode alterar. Que massa! Porque é meu Deus! reproduzindo o momento, o primeiro momento quando os irmãos Lumière firmaram a câmera e filmaram aquela saída do povo da estação de trem, da fábrica, aliás. Da fábrica. E o trem chegando, tem dois, tem, né, dos irmãos Lumière. Um que é o trem chegando na estação e outro que são os operários saindo da fábrica. Você colocou na sua aula de fotografia? Não, porque isso é cinema. Eu É ainda não dei aula cinema. de cinema, mas ainda vou Ai, dar. meu Deus, minha gente. Vou fazer o seguinte. Quando a professora Vilma for dar essa aula, assim, tanto fotografia quanto de cinema, para os 8º e 9º, eu vou botar o QR Code na da gente, para vocês irem lá bisoiar, minha gente, porque é maravilhosa. Só que ainda não tá, né? Vocês são 6º ano, o 7º ano, então tem toda uma gradação para que vocês possam, primeiro, se letrar visualmente numa coisa e até chegar na outra, certo? Por isso que, mas aí eu vou botar só para vocês terem um sabor de ver este Minuto Lumière. E a gente quer vocês no ensine, viu, povo? Venha-se embora. Bom, vamos começar agora com uma leitura de imagem, né? Vamos lá. Tem áudio, hein? Só um minutinho. De diversas maneiras. Agora. Por exemplo, retrato e autorretrato. Retratos são imagens que representam uma ou mais pessoas. Podem ser criados de diversas maneiras. Por exemplo, por meio de fotografia, pintura, desenho, escultura e gravura. Frida Kahlo é uma artista mexicana. Ela pintava muitos autorretratos, como esse que você está observando. Autorretrato é um retrato que uma pessoa faz de si mesma e pode ser um registro de sua história. A seguir, observe as imagens dos autorretratos que o artista holandês Antonie van Dyck pintou. Ele representa momentos diferentes da sua vida. O retrato também pode ser inventado. As fotografias, com você ainda pequeno, permite que saiba mais a respeito de si mesmo e das outras pessoas com quem conviveu na época. Antes da invenção da máquina fotográfica, as lembranças das pessoas eram pintadas, desenhadas ou esculpidas. Olha só o que eu trouxe para vocês da professora Maiara de Arte, né? Tem licença Commons, ou seja, a gente pode veicular aqui para vocês. É um trabalho muito bom, né? Um minutinho só explicando rapidamente, dando um resumo do que a gente vai ver, tá certo? Bom, retrato. E aí, o que é retrato, né? Vocês entenderam? Como é? Como é que vocês entendem retrato? Como é que a gente entende retrato? Isso é tão subjetivo também, né, Gini? Isso. Eu lembro quando eu era menina, a gente chamava fotografia de retrato. Exato. Né? Hoje em dia a gente chama de foto. Né? Ninguém chama mais retrato. Mas quando eu era criança a gente chamava fotografia de retrato. A gente dizia assim, vou tirar um retrato. Exato. Né? Não dizia vou bater uma foto, não dizia vou tirar um retrato. Um retrato. E o retrato é isso mesmo. É aquilo que vai retratar alguém, né? Uma outra pessoa. A gente usa retrato quando a gente faz a imagem, capta a imagem, de uma outra, o registro, outras, a imagem de outra pessoa.
Quando a gente faz da gente mesmo, é autorretrato. É autorretrato. Hoje, mais popularmente chamado de selfie. Não. Vamos ver aqui. Bom, choca na tela aí, pessoal. Olha esse retrato, mas ele foi feito em escultura, né? Leão escultura. Mas é um retrato. Sim. Só muda a ferramenta, não é isso? A escultura na Grécia, os retratos em Roma eram feitos em escultura. A escultura é uma forma de retrato. Olha aí, então, Né? a ideia do retrato, ela se fundamenta exatamente na descrição do indivíduo e da representação do que ele representa. Porque na Grécia, inclusive, eles faziam os retratos mesmo, né? E não só a figura imaginária dos heróis, mas também se retratavam as pessoas. Os senadores, Sim, né? Isso em Roma. Em Roma. Né? Pessoas que existiam eram retratadas em escultura. Né? Era a forma de retratar. Na Grécia, em Roma eram os senadores, na Grécia eram os filósofos. Os filósofos e Isso, os políticos, os políticos. Né? Porque existia esse universo. E Roma, ele vai pegar todo o ideal grego, né? Exato. Praticamente, eles não criaram muita coisa. Eles absorveram, Eles pegaram, né? absorveram a cultura grega e faziam, né, similar, né? Vamos dizer que é igual, porque não é nada igual. Nada igual, né? Foi um copiado, mas que tomou a cara de Roma, Sim, né? tinha também suas Aquela características. suntuosidade Sim. e um pouco de frieza. Porque na Grécia eu sinto um pouco mais de É porque muda, né? a perspectiva, né, do povo, do que é a mentalidade, né, a mentalidade reinante. A Grécia era um povo muito democrático, como é que eu diria? Artístico, poético, filosófico. Existia essa aura, né? Já em Roma já era uma outra realidade, né? De uma vida diferente, por ser também um super mega império, né? Então havia uma diferença bem grande na mentalidade, na forma de ver o mundo. E isso se traduz reflete na arte, não é isso? Exatamente. E principalmente, minha gente, no retrato, na fotografia, no retrato, entendeu? E a gente pensar aí, só para completar, gente, na Grécia, quando as cidades eram estados, isso a gente se refere a Atenas e a outras cidades, porque Esparta não, Esparta está mais perto de Roma. De Roma, né? é verdade. Que era uma visão de mundo militarizada, muito dura, muito dura. rígida, voltada para a construção dessa coisa de defesa, de luta, de guerra. Exato. Então, era uma cidade que havia muito pouca arte em Esparta. Não, ali, meu Deus do céu, a arte era fazer lanças as mais pontudas possíveis, né? Vamos lá. Vamos seguir? Seguindo. Agora a gente toca na tela aí. Bom, o retrato, como a gente já está falando assim para vocês, ele trata exatamente, né, dessa forma fundamentado, né? Ele fundamenta a individualidade do autor e pressupõe que funcione como um reflexo sobre o universo particular do mesmo, segundo Vieira, 2012, tá? Então, tanto o retrato quanto o autorretrato, ele reflete as realidades ele e não o quer psicológico. só a aparência da pessoa, ele quer captar também a alma da pessoa, o jeito de ser, a personalidade. Então, ele vai buscar retratar a pessoa inteira e não só a sua aparência. Né? Não só o seu visual. E, inclusive, também eles era muito usado para mudar a percepção da pessoa. Né? Por exemplo, se a pessoa não fosse muito bonita, ela era embelezada. Se ela fosse muito pequena ou sem carisma, era criada uma situação para ela parecer uma pessoa mais carismática. Isso também havia isso também, não é de agora, não. Os filtros só se tornaram digitais. A tinta. Isso. A tinta já é um filtro. Sim, com certeza. Eles faziam, por exemplo, o cara era franzino, era um rei, o cara era um rei. Ele contratou, né, um pintor para pintar o retrato dele, ele dizia, olha, mas você melhora aí. Então, eles faziam ele mais imponente, mais forte, mais musculoso. Gente, né? por aqui que a Cleo, né, a Cleópatra, saía tão mais bonita, gente. Exatamente. Então, eles maquiavam, faziam filtros, faziam Photoshop, a moda antiga. Minha gente, eu amei saber disso. Ai, meu Deus, agora a gente vai entrar no autorretrato.
Tinha as duas coisas, né? Voltando aí, tinha essa coisa de buscar a personalidade e a veracidade, o máximo, e tinha também a maquiagem. A maquiagem. Bora lá no autorretrato, Bora? adoro essa Bom, imagem. a partir do Renascimento na Itália, esse tipo de autorrepresentação passou a ser cada vez mais frequente, chegando a virar uma obsessão por alguns artistas como Rembrandt. Mas, primeiro, momento, leitura de imagem. O filme, inclusive, fala sobre esse autorretrato, né? Fala sobre esse autorretrato. E que é Frida, mas Frida duas vezes. E aí, como é que pode? São dois retratos diferentes? É um Pois retrato é. só? Ela se complementa aí, né? Você vê que ela mostra dois lados da sua personalidade. Exato. Né? E da sua origem, da sua estrutura, né? Cultural e E psíquica. psíquica. Ela estava muito... Aí, nesse momento, ela estava muito mexida. Foi quando ela estava na Europa ou nos Estados Unidos? Eu acho que... Essa imagem eu não me lembro, Gini. Eu de acho onde, que é mas dos Estados Unidos, de quando quando ela foi é, com Diego Rivera. Essa foto você vê que ela mostra o lado dela, né, europeu, porque o pai dela tinha ascendência alemã. Sim, E ela tinha ascendência indígena por parte de mãe. de mãe. Então ela tem tanto, muito forte, né, na vivência mesmo, as duas culturas. Ela foi educada, ela era uma pessoa de classe média, ela não era pobrezinha não. Ela era de classe média, então ela teve uma educação formal, ela estudou, né, em boas escolas, e o pai dela tinha toda uma cultura europeia, né, Sim. que ela assimilava. E a gente pode ver que a postura da Frida europeia é extremamente o queixo, né? É como se fosse inacessível. E a postura da Isso. Frida... E uma dureza no olhar A dureza também, uma no frieza olhar. no olhar. Isso. E a outra Frida, a Frida mexicana, indígena, né? Ela está mais relaxada, mais à vontade, o ombro está mais, né? Ô, Gini, não sei se vê que os símbolos nas imagens. A mão da Frida europeia está sobre a mão da Frida indígena. Indígena, né? exatamente. Então, quem faz meditação, quem gosta né, dessa coisa, sabe que a gente tem que colocar uma mão para dar E a outra e para a outra para receber. receber. Né? Então, isso não é por acaso. É uma troca. É uma troca. Então, ela tá... Só que a mão branca está se impondo sobre a outra. Como, né? exatamente. É bem interessante olhar a posição. Mas os dois corações estão, né, aí de uma forma bem interessante também, né? Também. A forma como estão colocados. E unidos Eles por estão um pequeno unidos, laço, né? Tem uma veia Uma que liga os veia. dois corações dessas duas pessoas. É como se fossem duas pessoas numa só, numa né? só. É muito bonita essa Esse autorretrato. Frida era incrível, né? Porque Frida embora é ela tenha uma técnica naif, porque ela é considerada naif, o artista naif é aquele artista que não tem um estudo da arte, ela não teve. Né? Se você comparar ela com o marido dela, com o Diego Rivera, que é altamente técnico, né? Um cara que dominava todas as técnicas de pintura, e o trabalho dela não, ela é naif, é chamada pintura ingênua, que é aquela pintura onde o artista ele não domina as técnicas artísticas. De forma acadêmica, né? Exatamente, ele não domina tanto a questão da profundidade, sabe? Das técnicas para fazer o claro e escuro, Sim. né? O volume, as cores são mais fortes, mais vibrantes, porque ele ainda não domina a coisa das nuances de cor. A misturinha, né? A aquela, mistura, né? exatamente. Então, ela, mesmo sendo um artista naif, a gente vê que não tem muita profundidade, né? O traço mas ela dela, consegue passar muita emoção, força, muita emoção, né? Nessas imagens. Cada quadro dela teve quadro que me tirou lágrimas, assim, né? Bom, outro também, né? Esse aqui. Toca aí na tela, galera. Esse é incrível. Ai, é meu preferido. Eu não sei, eu fico entre ele e Frida, assim, porque os dois me emocionam, né? São histórias de muita luta, né? Muita luta. De muito sofrimento físico, né? A Frida, ela tinha uma mente forte. Ela era uma mulher muito forte, muito empoderada, mas o corpo era frágil. Era frágil. Enquanto ele, a mente era frágil. Era completamente frágil, quebradiça, né? E aí é aí que eu quero dizer para vocês que existe um autorretrato físico e o autorretrato moral. No físico, a descrição é a fisionomia, tá?
E no moral é o espírito, são as características da parte interna, daquilo das emoções que fervem dentro daquele artista, né? Bom, ainda como exemplo, né? A gente está aí com o autorretrato da orelha enfaixada, pintado por Van Gogh, 1853 a 1890. E em 1888, após uma crise, né? Essa crise levou ele a cortar o lóbulo da orelha esquerda, né? Difícil localizar nos autorretratos algum tom edificante, heróico ou celebrativo. Ao contrário, essas imagens traduzem pela expressão, né, momentos de muita angústia e muita introspecção. E você vê que ele teve a necessidade de ele fez vários retratos com a orelha cortada, né? Ele fez sempre com uma atadura, a gente vê que tem uma atadura. E por que ele quis retratar isso, né? Pois é uma coisa que a gente... Porque ele se retratou quando ele ainda tinha a orelha. Ele cortou a orelha mesmo, completamente. Sim. E depois ele fez vários retratos sem a orelha, né? Por quê? Assim, a gente não tem essas respostas, eu acho muito intuitiva essa resposta, né? Ser muito assim, de cada um. Mas eu conheço uma artista plástica, a Jane Lima, que ela chegou uma vez e disse assim, eu preciso pintar, eu preciso tirar de dentro de mim isso que eu estou sentindo. Foi muito interessante. E Frida, ela dizia, porque ela fazia muito autorretrato. A gente viu, mas eu não sei quantos são, mas são muitos mesmo, dezenas. E alguém perguntou a ela, um repórter, né, por que ela pintava tanto autorretrato, se ela era narcisista, se era uma coisa narcisista. A pessoa já pensa, né? Aí ela disse, não, eu pinto autorretrato porque eu sou o assunto que eu conheço melhor. Né? Acabou. Eu vou falar de algo que eu conheço. Eu sou o assunto que eu conheço melhor. Eu sou o assunto que eu conheço melhor, então eu passo por isso. Eu acho que eu vou... Na verdade, eu quando tiro selfie, eu tiro dessa forma. Eu não tiro disfarçando o que eu sinto, não. Aí o pessoal, não, mas você tem que tirar selfie. Mostrando felicidade. Eu digo, não, mas eu não quero, eu não sou assim. Mas eu acho esse aí, porque tem outros com a orelha cortada, mas esse aí eu não sinto no semblante dele tristeza nem dor. Acho que foi um dos últimos. Eu acho que já no final ele talvez já esteja aceitando mais nessa situação. Porque é algo que você faz numa crise, que quando você passa a crise, que você olha para aquilo e você diz, pô, foi que eu fiz. Exato. Né? O que foi que eu Psicologicamente fiz? Você já olha e faz assim, não, eu tenho que eu não posso fazer isso novamente. O que isso? Foi que eu fiz, gente. O que eu fiz, ele já está com aquele olhar de, é isso. Então, eu tenho essa impressão, né? É o que me passa. Não, a mim também. Mas vocês que estão fazendo a leitura de imagem podem colocar aqui pra gente no chat o que é que vocês estão achando. Não é? Né? Fazer a sua leitura também e botar aqui pra gente. Porque a arte ela se complementa com a leitura do espectador. Exato. Bom, vamos mais? Aqui a gente já falou bastante de Frida Kahlo. Autorretratos. Então eu vou pular um pouco esse vídeo. Depois eu coloco para vocês, tem aqui embaixo, onde vocês podem dar uma olhadinha. Ele é um vídeo Commons, tá? Agora não fala só de Frida, fala de quem mais fez, né? Que foi Frida, que foi Van Gogh, Tarsila do Amaral, Portinari. Eu acho que todos os artistas fizeram autorretratos, como você colocou, né, do Renascimento para cá, que é o que a gente... Olha, Vicky, o Vicky Muniz. Todos eles se retrataram, porque a gente não tira foto, né, porque a gente quer guardar memórias da gente. E o artista, ele quer ter uma representação dele por si mesmo, né? Exato. Aí aqui, ó, ainda no autorretrato, eu coloquei... a fotografia. Oi, pessoal, vamos falar sobre fotografia? Olha Hoje eu vou falar com vocês sobre autorretrato. Autorretrato é uma linguagem, uma modalidade da fotografia feita por todos os grandes fotógrafos. Na verdade, é uma modalidade da arte feita por grandes pintores, Picasso, Monet, grandes pintores fizeram. Frida Kahlo, Andy Warhol é famoso por fazer autorretratos, e grandes fotógrafos também já fizeram seus autorretratos, Cartier-Bresson,
Man Ray, Vivian Maier, mais recentemente, que foi descoberta, né? Também faz muitos autorretratos, e muitos outros grandes fotógrafos fizeram autorretratos, como Nan Goldin, que fazia até autorretratos às vezes quando ela sofria violência em casa, né, com o parceiro dela. Ela fez autorretratos com ela com os machucados. Então sempre teve, o autorretrato sempre teve uma possibilidade de muito autoconhecimento, de experiências, de experimentações. É um personagem. Gostei disso que ele disse, né? É uma forma de contar a sua história. Você pode Exatamente. contar a sua história escrevendo, né? Um Isso, diário. um diário. Né? Você pode contar a sua história escrevendo cartas. Inclusive o Van Gogh, ele escrevia muitas cartas pro irmão. Pro irmão dele, ele é tem um irmão verdade. que ele era muito ligado a esse irmão. E basicamente tudo que a gente sabe do Van Gogh está relacionado a essas cartas, porque ele escrevia muitas cartas. E nas cartas ele falava do seu estado de espírito, mas ele falava de arte, ele falava de técnicas artísticas, de filosofia da arte, É de como teoria se ele da arte. estivesse escrevendo um livro, gente. Essas cartas dariam um livro. Não, isso existe já. Já existe? Já fizeram? Já fizeram um Ai, livro minha com gente, essas vamos acessar, cartas vamos do olhar, Van vamos Gogh. procurar. É o irmão. É o irmão dele, né? Theo. Van Gogh. É. Que maravilha. Bom, Quem é essa menina, hein? esta menina, né? Nossa coordenadora, pegamos uma fotografia dela. Porque desenhar com a luz, com contraste, tá? Então, é essencialmente a técnica de criação de imagem por meio de exposição luminosa, fixando-as em uma superfície sensível. Então, eu trouxe uma em preto e branco antes da foto colorida, né, gente? Foi pouquinho só antes. Aqui, ó, a gente já tem a questão da fotografia, né? Ela captura um instante, põe em evidência um momento, ou seja, o tempo que não para de correr e de ter transformações. Então, na fotografia, aquele momento que é especial é captado. Exatamente. É menos de um segundo. Menos de um segundo, né? Agora, né? Porque no passado, eles botavam lá, as primeiras fotos ficavam horas para captar a imagem. Pronto, aí eu deixei que o vídeo, porque é diferente do vídeo, né? Deixei que o vídeo parasse exatamente para vocês verem o instante que parou, né? O que foi captado, porque não dá para tirar uma fotografia agora. Bom, aqui a gente vai, no próxima aula, eu vou fazer com vocês, mostrar esse projeto que foi realizado pela professora dos anos iniciais da IMAD, Galeria de Talentos, da professora Cátia Cristina Soares Alves. E aqui embaixo tá para vocês o linkzinho para vocês poderem acessar. Só que na próxima aula é que a gente vai falar dele e nesse espaço aqui eu vou colocar o QR Code, ok? Galeria de Talentos. Vai segurando aí, minha gente, que a próxima aula vai começar com esse projeto. E depois... Bem legal, né, gente? Esse projeto, muito, eu esse adorei. projeto é maravilhoso. Ó, só vou dar um gostinho. Ai, ai, ai. Bom, a gente está se despedindo de vocês agora, né? Adorei a aula. Eu amei, agradeço muito. Foi assim, um boom de informações e conhecimentos pra gente, né? Sobre o retrato e o autorretrato. Sobre arte em si. Sim. Gente, um Delícia. beijo enorme e até a próxima aula.